Sanzai abriu a caixa de presente, fazendo com que Hu Shue ficasse continuamente animada. Dentro estava um modelo de uma residência metropolitana, meticulosamente elaborado pelas próprias mãos de Sanzai. O apartamento dos dois foi projetado de forma intrincada, com um modelo em miniatura deles sentados juntos na sala de estar, claramente visível pela janela. Hu Shue estava radiante, abraçando apertado Sanzai e dizendo: Sanzai, eu realmente adorei. Eu te amo. Você tem que cuidar bem disso. Neste momento, Wu Xingmin sorriu calorosamente e se aproximou. A amizade entre vocês dois é realmente maravilhosa. Eu também gostaria de apresentar à senhorita He um pequeno presente. Wu Xingmin se levantou e se aproximou de Hu Shue, segurando um precioso bloco de jade à sua frente. Ele disse respeitosamente: Senhorita He, como cheguei um pouco apressado e não tive muito tempo para me preparar, ofereço-lhe este bloco de jade, na esperança de que todos os desejos da senhorita He se tornem realidade. A senhora He, ao ver o bloco de jade, ficou imediatamente assombrada, pois este não era um pedaço comum de joia. Gravado no bloco de jade estava o caractere Wu, não apenas um belo acessório, mas também um símbolo de proteção da família Wu. Na sua agitação, a senhora He falou: Senhor isso é precioso demais, Hu Shue não pode aceitar. Wu Xingmin simplesmente riu: do que há para ter medo? A senhorita He não é uma pessoa comum. Enquanto falava, ele colocou o bloco de jade nas mãos de Hu Shue e continuou, comparado ao relacionamento entre a senhorita He e o senhor. Este item é insignificante. Espero em breve celebrar a união dos dois com um brinde. Até lá, certamente prepararei um presente substancial. Corando, Hu Shue disse: Obrigada, senhor. Ao ouvir isso, a senhora He imediatamente ficou sombria. Não apenas a senhora He, mas todos na multidão também sentiram que algo estava errado. Oh meu, algo grande está acontecendo. Quem não sabe sobre o noivado entre as famílias Qin e He? Wu Xingmin se atreve a colaborar com aquele jovem na frente de todos. Isso realmente está provocando um confronto. Qin Yuan Qian, o representante da família Qin, tinha uma expressão de raiva no rosto. Ele se levantou, reuniu sua energia e pulou direto para onde estavam Wu Xingmin e Hu Shue. Qin Yuan Qian encarou Wu Xingmin e disse: Espero que você esclareça a sua posição. Quando chegar a hora, a família Wu será responsabilizada, e ninguém poderá salvá-lo. Wu Xingmin não prestou atenção em Qin Yuan Qian, dizendo casualmente: sempre estive ciente da minha posição. Talvez a sua família Qin não saiba disso. Qin Yuan Qian reprimiu sua raiva e tirou um bloco de jade, apresentando-o a Hu Shue. Gravada no jade estava a palavra Qin: o que a família Wu ordena não é nada comparado ao comando de proteção da senhorita He para a família Qin. Sem esperar pela reação dos outros, Qin Yuan Qian tirou uma caixa de seda, dizendo: além disso, nossa família Qin preparou um presente especial para a senhorita He. Abrindo a caixa, revelou-se uma pílula silenciosa que potencializa a alma. Qin Yuan Qian olhou para todos de cima para baixo e disse: esta é a pílula da essência da alma. Qualquer um sem uma fundação de cultivo, ao tomar esta pílula, não apenas se tornará diretamente um artista marcial, mas também poderá alcançar o auge da força de energia interna. As pessoas ali estavam cheias de admiração e respeito, comentando: a pílula da essência da alma é realmente extraordinária, superando outros presentes. A família Qin é de fato generosa. Entre os clãs marciais em Jiangnan, a família Qin ocupa o terceiro lugar, com profundas conexões internas, superando constantemente a família Wu dia após dia. O rosto da senhora He agora estava cheio de alegria enquanto ela aceitava cuidadosamente: o jovem mestre Qin é realmente atencioso. Aceito em nome de Hu Shue, e em outro dia, farei questão de que Hu Shue faça uma visita. Mas antes que o presente chegasse às suas mãos, Ye Shen usou seu cultivo para pegá-lo sem deixá-lo cair no chão. Não só isso, ele subiu ao palco, esmagando o bloco de jade sob seus pés, dizendo: este pedaço de lixo não é digno de ser apresentado a Hu Shue.
A senhora He arregalou os olhos, olhando para Yeshen. O que você está fazendo? Você ficou louco? Qin Yuan Qian disse com raiva, liberando seu cultivo como se fosse matar Yeshen. Como você se atreve a estragar o presente do jovem mestre Qin? Você quer morrer? Antes que alguém pudesse reagir, Yeshen tirou um punhado de pílulas do bolso, dizendo com confiança, suas pílulas vencidas só dariam dor de estômago a Hu Shue. Se ela quiser me encontrar, minhas pílulas não só satisfarão sua fome, mas também a manterão saudável. Neste ponto, as pessoas abaixo entraram em pânico, não apenas por causa das numerosas pílulas que Yeshen tirou, mas também por causa da fragrância avassaladora. O aroma é incrivelmente rico, e há até inscrições nas pílulas, indicando a qualidade extraordinária de cada pílula. Comparadas a essas pílulas, as pílulas da família Qin podem ser consideradas apenas lixo. Neste momento, a senhora He estava igualmente apavorada. Ela sabia que Yeshen era um mestre em artes marciais, e sua força não deveria ser subestimada. Mas como ele tem tantas pílulas esquisite? Junto com a atitude de Wu Xingmin, ela pensou, poderia haver uma força extremamente poderosa apoiando Yeshen? He Hu Shue testemunhou todo o processo, com uma mistura de medo e agradável surpresa em seus olhos. Yeshen notou suas emoções, riu e colocou diretamente as pílulas nas mãos de He Hu Shue, dizendo, tome-as e coma para se sentir melhor. Em seguida, ele tirou uma caixa de seda de seu bolso. Na verdade, as pílulas são apenas um presente secundário. O que eu quero te dar é isso. Abre e veja, se você não gostar, pode vir a Sanzai para um ano de serviço de lavanderia. Ao ouvir Yeshen falar, as pessoas ali ofegaram ao tomar um ar gelado. Pílulas de aprimoramento da alma de 10 partes são apenas um presente secundário. Essa piada não é engraçada. Então, o que há na caixa deve ser extremamente precioso. Hu Shue pegou a caixa de presente, sem saber o que havia dentro, mas considerando as palavras de Yeshen, provavelmente era algo incrivelmente valioso. Ao abri-la, ela disse a Yeshen, não é verdade, a senhora He é extremamente seletiva. A caixa de seda se abriu, revelando um colar de vidro verde. O vidro de formato peculiar brilhava sob a luz refletida. Neste momento, os olhos de Hu Shue estavam vermelhos, seu corpo todo tremendo, pois era um colar de brilho espiritual feito pelas próprias mãos de seu avô. As pessoas abaixo, sem entender o significado, zombaram, o lendário brilho espiritual se revela apenas uma peça de joalheria, não vale nossas expectativas. Com lágrimas se acumulando em seus belos olhos, Hu Shue disse, este brilho espiritual é a criação do meu avô, e finalmente retornou. Vovó, dê uma olhada. Hu Shue fez um gesto em direção à sua avó, e a senhora idosa, trêmula em seus pés, pegou-o, dizendo, de fato, isso é real. É o brilho espiritual feito pelo meu falecido marido antes de falecer, um presente para Hu Shue. A senhora He, agora com os olhos marejados, perguntou, este colar pertenceu ao meu marido. De onde esse jovem o conseguiu? Você gosta? Yeshen perguntou, e Hu Shue levantou a cabeça, seus olhos úmidos, eu realmente gosto. É o melhor presente que já recebi na minha vida. Yeshen coçou a cabeça e disse, se você gosta, isso é o que importa. Pelo menos, não precisarei lavar suas roupas por um ano. No segundo seguinte, toda a multidão ficou em choque. Hu Shue, bem na frente de todos, avançou para beijar Yeshen, surpreendendo a todos ali, e eles exclamaram, oh meu, o que estamos testemunhando? Hu Shue é uma das 3 belezas da província de Jiangnan, com uma família perfeita, beleza, corpo e todos os outros aspectos. Mais importante, ela está noiva do jovem mestre da família Qin. Mas agora, na frente de tantas pessoas, ela está beijando outro homem. Como isso é diferente de trair o jovem mestre da família Qin? O beijo de Hu Shue deixou Yeshen um pouco atordoado. Embora seus momentos juntos não fossem totalmente diferentes, ele nunca pensou que agiriam assim na frente dos outros. Ainda em um estado de confusão, ele olhou para baixo e viu o rosto de Hu Shue ficando vermelho. Ela disse suavemente, obrigada. Por favor,
o cavalheiro não precisa revelar seu nome completo. Antes que Yeshen pudesse responder, um rugido repentino veio de trás dele. Rehu Shue, você sabe o que está fazendo? O falante era um membro da família Qin, Qin Yuan Qian. Neste momento, o rosto de Qin Yuan Qian ficou vermelho de raiva, assemelhando-se a um leão enfurecido. Ninguém poderia ter previsto que a noiva do jovem mestre Qin ousaria beijar outra pessoa publicamente assim. Rehu Shue, você está procurando morrer? Ele aplicou sua força, avançando em direção a Rehu Shue enquanto gritava, sua vadia sem vergonha, hoje eu vou tomar o lugar do jovem mestre Qin. Antes que ele pudesse terminar a frase, uma figura sombria apareceu diante dele. Qin Yuan Qian sentiu uma força avassaladora bloqueando-o enquanto sua mão, ao se estender, foi imediatamente parada com um som nítido, e os ossos de sua mão direita foram quebrados diretamente. Agora, Yeshen havia aparecido na frente de Qin Yuan Qian, seus olhos cheios de raiva enquanto dizia, sua boca falou demais hoje. Antes que Qin Yuan Qian pudesse reagir, Yeshen desferiu um golpe direto em seu rosto com uma mão, e ele voou como o vento, atingindo o chão com força. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. As pessoas que testemunharam isso ficaram aterrorizadas, incapazes de acreditar que alguém criaria uma cena tão bizarra. Qin Yuan Qian, com uma expressão desagradável, se esforçou para se levantar, seus olhos cheios de ameaça enquanto encarava Yeshen e ameaçava, você sabe quem eu sou? Eu sou um membro da família Qin. Se você me tocar nem que seja um pouco, a família Qin nunca vai te perdoar. A menos que você se ajoelhe na minha frente, você será um inimigo da família Qin. Yeshen questionou novamente, mas se ele permanecesse em silêncio, que assim fosse. Se ele falasse, Yeshen ficava ainda mais furioso. Ele avançou, desferindo um poderoso chute em Qin Yuan Qian, criando uma pequena explosão de força, suficiente para instilar medo em todos enquanto poeira e fumaça preenchiam o ar. O olhar gélido de Yeshen se fixou em Qin Yuan Qian, um pé colocado em seu peito, dizendo friamente, você, lacaios de cachorro, hoje, se o mestre da família Qin estivesse aqui, eu ainda assim o atacaria. Essa declaração deixou todos suspensos na incredulidade, incapazes de confiar em suas próprias mãos. Céus, este Yeshen está louco? Ousando tocar em um membro da família Qin e falando tais palavras. A família Qin não é um clã comum, é uma família de artes marciais de alto nível. Assim que o mestre da família Qin chegar, certamente haverá sangue derramado. Neste momento, Yeshen continuou irritado, você deveria estar agradecido porque hoje é o aniversário de Hu Shue. Caso contrário, você já estaria morto. Eu não quero que seu sangue manche esta bela mansão, suma-se. Com isso, Yeshen desferiu outro chute, fazendo Qin Yuan Qian colidir contra a parede. Qin Yuan Qian, em dor e aflição, exclamou, garoto, você espere, eu vou relatar aos ancestrais, garantindo que você não escapará da morte ileso. Yeshen não prestou atenção, virou-se imediatamente para Wu Xingmin e delegou a tarefa, leve o cachorro da família Qin para fora daqui, sem deixar vestígios de vida. Acelere, não quero que Hu Shue veja sangue. Ninguém antecipou que Yeshen daria tal comando, instruindo Wu Xingmin a matar Qin Yuan Qian, sem deixar vestígios de vida. Essas 4 palavras pareciam uma agulha afiada perfurando seus corações, deixando-os sem fôlego. O ponto crucial foi quando Yeshen declarou na frente da multidão, ele parece não ter reservas, esse cara provavelmente não tem medo de retaliação da família Qin. Todos os olhares se voltaram para Wu Xingmin. Eles presumiram que ele hesitaria, considerando que as ações na província de Jiangnan não seriam simples. No entanto, todos estavam enganados. Wu Xingmin se levantou, seus olhos brilhando com um toque de ferocidade, e ele agarrou diretamente Qin Yuan Qian para retirá-lo da mansão. Se Wu Xingmin matar Qin Yuan Qian, isso irá irritar a família Qin, levando a um grande conflito entre as famílias Qin e Wu. O resultado final será nada além de perdas mútuas. O clima em Jiangnan mudou inesperadamente. Quem poderia imaginar que um jovem poderia alterar o tempo em Jiangnan com apenas um comando? Neste momento, o olhar da senhora em direção a Yeshen não estava mais cheio de ressentimento.
Ela não poderia ressentir uma existência como a de Yeshen, alguém com tal status e força formidável. Em seu coração, a senhora repensou, ele ainda é jovem, mas sua força é impressionante. Atrás dele, a sexta força também não é insignificante. O fato de Hu Shue estar ao seu lado não é sem razão. Infelizmente, ele provavelmente sucumbirá sob a ira da família Qin. Agora, a senhora refalou, chamando Yeshen, Yeshen, venha comigo por um momento. Yeshen olhou para a senhora He com alguma confusão, não esperando que ela se aproximasse dele. Isso é para interrogar o genro? Na sala, a atitude da senhora repassou por uma mudança significativa, de dura e arrogante para pessoalmente servir uma xícara de chá para Yeshen. Este é o nosso chá especial, estranhos não podem bebê-lo. Yeshen não pôde deixar de ficar surpreso. Você realmente está me servindo uma xícara de chá? Está com medo de que eu a envenene? Yeshen riu, ha 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 ha, medo? Mesmo que houvesse veneno, não poderia me matar. Você está confiante demais. Agora, a senhora ressentou-se à frente de Yeshen e falou, devo dizer que o que você fez recentemente me fez reavaliar. Admito que estava errada antes. Você é um jovem excepcional. Você me procurou para dizer essas palavras, não foi? Yeshen sentiu um frio enquanto falava, se não há mais nada, eu vou me retirar. Ele estava prestes a se levantar quando a senhora recontinuou, Hu Shue e a família Qin têm um noivado, você sabia? O corpo de Yeshen se enrijeceu, e ele se sentou novamente, noivado. Por que não ouvi Hu Shue mencionar isso? Isso está acontecendo há muito tempo. A família He, embora seja um clã proeminente em Jiangnan, possui apenas alguns fios econômicos. Para manter a estabilidade em Jiangnan, as grandes famílias dependem do poder marcial. Infelizmente, a família He é fraca nesse aspecto. Apesar de ter alguns artistas marciais fortes, isso não é suficiente. Nos últimos anos, o pai de Hu Shue quis arranjar um casamento com a família Wu, mas eles recusaram. A família Qin é o único caminho para a família He. Este noivado foi proposto pela família Qin. Isso nos pegou de surpresa. O casamento está em consideração, e restam apenas alguns meses. Você sabe por que estou compartilhando isso com você? A senhora reolhou fixamente para Yeshen, seus olhos brilhando intensamente. Yeshen permaneceu em silêncio, e em seus olhos, um profundo abismo apareceu, insondável. Madame ressuspirou profundamente, falando com seriedade, eu sei que você pode me ressentir pelas coisas que fiz para verificar muitas coisas. Peço desculpas de verdade, mas tudo é pela família He, por Hu Shue. Para uma garota nascida em um grande clã, o casamento não é uma escolha. Se compararmos os noivados entre as famílias Qin, Wu e Ju, eu estaria disposta a deixar você se casar com minha filha. No entanto, agora é tarde demais. A família Qin certamente buscará vingança contra você de forma insana. Se as famílias Ju e Wu não quiserem ser erradicadas, definitivamente não irão ajudá-lo. Yeshen permaneceu em silêncio. Ele entendia claramente que Madame He tinha mais a dizer. Ela também prestou atenção à reação de Yeshen, mas ele apenas mostrou um leve sinal de surpresa. Além disso, seu comportamento permaneceu inalterado, como se ele tivesse tudo sob controle. Hu Shue mordeu o lábio, falando com grande seriedade, Yeshen, espero que você fique longe de Hu Shue. Antes que essa notícia chegue à família Qin, você deve sair rapidamente de Jianshen, ir para um lugar onde ninguém possa encontrá-lo. Esta é sua única chance de sobreviver. Neste momento, Yeshen de repente falou, em Jiangnan, quem é mais forte, a família Qin ou a Associação de Artes Marciais? A senhora He também explicou seriamente a Yeshen, esses dois são fundamentalmente diferentes. A Associação de Artes Marciais é uma organização especial, relacionada aos interesses de muitos clãs marciais. Tanto a família Qin quanto o clã Wu estão envolvidos. Eles não podem ser comparados de forma alguma. Se falarmos sobre influência, a Associação de Artes Marciais em Jiangnan é muito mais forte. Yeshen se levantou e disse, eu entendo. Então, ele saiu.
A senhora He estava um pouco perplexa. Eu não terminei de falar, para onde ele está indo? Ela pensou que, ao ameaçar Yeshen com a família Qin, poderia fazê-lo se sentir envergonhado e ir embora. Ela disse apressadamente, Yeshen, sempre que você planejar deixar Jianshen, posso arranjar um jato particular para você. Yeshen parou, não se virou, apenas soltou um resmungo frio. Uma sensação de autoridade emanava dele. Os céus e a terra podem ser vastos, mas nenhuma força tem o direito de submeter Yeshen. Se a família Qin ousar buscar a morte, não hesitarei em erradicá-los. A porta se fechou, deixando a senhora retremendo, olhando fixamente para a porta fechada, sem saber o que estava pensando. Atualmente, a festa de aniversário de He Ruoxue terminou. Yeshen e Sanzai voltaram para sua mansão. Ele se senta na cama, sentindo-se um pouco cansado. Hoje foi um dia agitado para ele, e ele está determinado a ter uma boa noite de sono para se recuperar. De repente, há uma batida na porta, surpreendendo-o. Ao descobrir que Sanzai ainda está acordada, ele fica surpreso. Sanzai, vestindo um pijama bem justo que acentua suas curvas, diz, Yeshen, você ainda não dormiu? Sem esperar pela resposta de Yeshen, Sanzai se senta bem ao lado dele, parecendo um pouco ciumenta enquanto fala, Ruoxue não vai voltar para casa esta noite. Ela quer ficar com a avó dela. Levemente preocupado com essa atitude, Yeshen responde suavemente, tudo bem, eu sei. Sanzai continua, eu tenho algo a te perguntar sobre hoje. Aproximando-se, ela fala suavemente, Yeshen, honestamente, quando Ruoxue te beijou, você sentiu alguma coisa especial? Você ficou satisfeito? Embora brincalhona por natureza, as palavras de Sanzai sempre a deixam com a sensação de que algo está faltando. Ela costumava pensar que Yeshen pertencia apenas a ela. No entanto, agora ela percebe que a força de Yeshen é formidável, e com esse poder, o número de mulheres ao seu redor provavelmente aumentará. Sanzai não espera que Yeshen seja exclusivamente dela, mas espera que ele sempre reserve um lugar especial para ela. Justo, ela diz. Yeshen responde despreocupadamente, os homens são criaturas visuais. Sanzai fala seriamente, estou fazendo a você uma pergunta muito séria, e você deve me responder. Yeshen está prestes a responder quando seu rosto é envolto em escuridão. Sanzai o beija nos lábios e depois sai com os lábios vermelhos. Com o rosto ruborizado, ela diz seriamente, esta é a pergunta. Eu te beijei, e se Ruoxue te beijasse? Qual você gosta mais? Incapaz de dizer que ambas as coisas são boas e sem poder mudar de assunto. Yeshen não esperava que Sanzai fizesse tal pergunta, então ele não sabe como responder. Ele só consegue dizer, as posições dos dois beijos são totalmente diferentes, tornando difícil julgar. Também me sinto um pouco envergonhado, e como eu poderia saber se você só me beijou uma vez? Seu beijo me surpreendeu, e eu ainda estou pensando sobre isso. Sanzai abraça imediatamente Yeshen por trás, os seus montes macios pressionando contra ele, estimulando-o ao máximo. Sanzai repreende, não, não. Não se pode pregar partidas e dizer quem é melhor. Claro, o melhor sou eu. Yeshen precisa de falar para satisfazer Sanzai. No entanto, compreende que quando um louco se coloca à frente de uma mulher e elogia outra, Sanzai não ficará satisfeito. Ao ouvir isto, o rosto sério de Sanzai desaparece instantaneamente, substituído por uma expressão alegre. Deita-se na cama, rindo muito, Yeshen, gosto dessa tua atitude. Antes que Yeshen pudesse reagir, Sanzai corre para abraçar o seu pescoço, o seu belo rosto a falar, embora não saiba se estás a ser sincero ou não, estou muito feliz agora. Após a proposta cheia de saliva de Sanzai, a atmosfera ficou um pouco silenciosa. No entanto, pouco depois, a surpresa surge no rosto de Sanzai. Yeshen empurra Sanzai para a cama, em preparação para o ato, o seu rosto demonstra satisfação, hoje, demonstrarei domínio sobre ti. Se o solicitaste hoje, verei a tua força. Yeshen levanta suavemente o queixo, ambas as respirações se tornam intensas, e Sanzai parece mesmo preparada para se dedicar.
Justo no momento em que os dois estavam prestes a dar um passo adiante, o celular de Yeshen tocou. Yeshen estalou os dedos, uma explosão de ar disparou e o celular foi diretamente perfurado, completamente danificado. O rosto de Yeshen estava furioso enquanto ele xingava, num momento tão bom, alguém tem que interromper. Que irritante! Sanzai, vamos continuar. A empolgação no rosto de Yeshen estava prestes a definhar, mas apenas alguns segundos depois, o celular de Sanzai tocou novamente. Yeshen estava genuinamente irritado, como se uma multidão de formigas loucas estivesse correndo por dentro dele. Quem está ligando neste momento crítico? Ele aplicou a energia do ar para destruir o telefone, mas foi contido por Sanzai. É o meu celular. Sanzai pegou o telefone, e a voz baixa de Yeshen ecoou: se o celular quebrar, eu compro um melhor para você depois. Sanzai riu, dizendo: não se preocupe, eu não vou fugir de você por nenhum motivo. Como os nossos celulares estão tocando, deve haver algo importante. Você deve ouvir. Yeshen lutou-se para conter sua frustração, amaldiçoando em silêncio. É realmente difícil alcançar um bom humor, apenas para ser arruinado por alguém. Yeshen atendeu o telefone. Olá, Shenhai Hua, o que está acontecendo? A voz do outro lado chegou apressada. Senhor Ye, não está bom. Há um grande incidente no grupo Tianzhen, venha rápido. Sem hesitar, Yeshen se vestiu e, junto com Sanzai, desceu para a garagem. Cerca de 20 minutos depois, Yeshen chegou à empresa. Neste momento, Yeshen e Shenhai Hua estavam parados em frente a um cofre deformado. Shenhai Hua viu o rosto pálido de Yeshen e sabia que ele iria suportar o peso da raiva de Yeshen. Yeshen ficou à frente, seu olhar fixo em Shenhai Hua, interrogando: o que exatamente aconteceu? Dê-me uma explicação. Shenhai Hua, parecendo muito mais velho, explicou: Senhor Ye, por volta das 20 horas, o grupo Tianzhen foi atacado por um grupo de pessoas. Os seguranças do grupo Tianzhen foram todos mortos por alguns agressores fortes. Crucialmente, nossas fórmulas foram levadas. Não restou nenhum vestígio de informações importantes. Os olhos de Yeshen se estreitaram. Impossível. Para proteger as fórmulas, ele havia estabelecido uma restrição. Era absolutamente impenetrável, a menos que alguém tivesse a chave. Caso contrário, tentativas forçadas de quebrá-lo alertariam. O cofre havia sido camuflado por indivíduos poderosos após ser aberto. Apenas algumas pessoas em toda a corporação tinham acesso à prescrição. De repente, o olhar de Yeshen se tornou gélido, e ele questionou: todos que sabem sobre a prescrição estão aqui? O rosto de Shenhai Hua ficou pálido, e ele disse: exceto por Lu Xiaowen. Senhor. E, com base nisso, é muito provável que Lu Xiaowen tenha liderado aquele grupo para dentro da empresa. Sem a autoridade de Lu Xiaowen, eles não teriam conseguido pegar a prescrição tão facilmente. Yeshen caiu em contemplação. Com as informações atuais, havia duas possibilidades. Primeiramente, Lu Xiaowen os traiu, revelando a localização para os intrusos. Em segundo lugar, os intrusos possuíam força formidável. Os guardas aqui eram todos membros da facção de Yeling Tian, especialistas experientes que haviam ajudado Jian Naoang a afirmar domínio. No entanto, eles haviam sido facilmente derrotados. Senhor. Esta é a minha negligência, admitiu Shenhai Hua. Quando Shenhai Hua buscou punição, Yeshen respondeu friamente: agora não é o momento de discutir responsabilidades. O que precisamos é abordar rapidamente a questão. Vamos ver onde estão esses corpos. Yeshen, composto e com a mente clara, instruiu Shenhai Hua a liderar o caminho até a sala no 17º andar. Lá, Yeshen viu os 10 corpos sem vida estendidos. A raiva ardia em seus olhos enquanto ele examinava os ferimentos, percebendo que essas pessoas haviam sido brutalmente torturadas até a morte. Parece que a outra parte desfrutou imensamente desse processo. No entanto, Yeshen notou algo peculiar: as lesões não foram causadas pelo uso refinado de Qi. Neste momento, Shenhai Hua falou: Senhor. O que devemos fazer agora? Mesmo as preciosas prescrições se foram.
Yeshen falou solenemente, as prescrições não são cruciais. Elas podem ser reescritas, mas uma vez que suas vidas se foram, não podem ser recuperadas. A raiva de Yeshen atingiu seu auge, e sua aura irrompeu. Ao ver isso, Shen Haihua, cheio de pavor, apressou-se em se desculpar, Senhor. Peço desculpas por minhas palavras descuidadas. Neste momento, Yeshen perguntou, você verificou as câmeras? As câmeras foram destruídas. Eu organizei a recuperação de dados, mas as chances de sucesso são baixas. Devemos reportar isso à polícia? Respondeu Shen Haihua. Yeshen balançou a cabeça, reportar à polícia não será eficaz nessa situação. Temos que contar com nós mesmos. Vamos buscar pistas em outro lugar. Além disso, encontre as famílias dessas pessoas. Além do dinheiro do seguro que a empresa forneceu, daremos a elas 100 milhões adicionais como compensação. Shen Haihua ficou momentaneamente atordoado, pensando em silêncio, senhor. Realmente trata os subordinados como família. De repente, os olhos de Yeshen se estreitaram, descobrindo algo. Ele rapidamente caminhou até o corpo à sua frente. O falecido tinha a mão firmemente cerrada, e seu rosto pálido exibia um espírito inabalável. Yeshen forçou a mão a se abrir e encontrou um botão com um símbolo distintivo na palma. Parecia que essa pessoa, ciente de sua morte iminente, deixou para trás uma pista crucial no último momento. Yeshen entregou o botão a Shen Haihua, fazendo um comentário um tanto sarcástico. Não é de se admirar que ele seja subordinado de Yiling Tian, com isso, saberemos quem foi. Adicione mais 10 milhões para a família dele. Depois disso, Yeshen, sem hesitar, ligou diretamente para Ying Jing. Yeshen sabia que entrar em contato com Ying Jing era a escolha mais acertada. Equipe de ataque Long Han, executando missões anualmente dentro do país, eles terão numerosos informantes por toda parte. Olá, sou Ying Jing. Por que você me ligou com este telefone? O meu está quebrado, então usei o telefone de Shen Haihua para ligar. Certo, por que você me chamou? Ying Jing perguntou novamente, eu tenho um emblema especial, vou tirar uma foto e enviar para você. Você pode me ajudar a investigar sua origem? Ying Jing, após olhar para o emblema, imediatamente respondeu, este é o emblema de uma organização chamada Wuhuanxi. Wuhuanxi é uma força obscura no exterior, com influência em vários países e frequentemente interferindo na China. O líder de Wuhuanxi se chama Beisha no Japão, um nome que não é derrotado sob o céu, comandando 100 mil discípulos. Internamente, Beisha é uma presença considerada à altura de um santo. Nossa equipe de ataque Long Han teve conflitos com Wuhuanxi no Mar do Sul da China, resultando em perdas mútuas, e perdemos 7 membros da equipe. É uma força extremamente ameaçadora para a China. Os membros de Wuhuanxi não são comuns. Não muito tempo atrás, houve notícias de um grupo estrangeiro chegando a Jianshen. Se não me engano, eles provavelmente são da Wuhuanxi. Atualmente, estão hospedados em um hotel japonês em Jianshen, rumores dizem que é um investimento da Wuhuanxi. Yeshen, tão frio como o gelo, disse, dê-me o endereço, eu os visitarei. Shen Haihua, que estava perto, ouviu a conversa ao telefone e, curiosamente, perguntou, Sr. Ye, você quer ir ao Wuhuanxi? Yeshen deu uma risada fria, o país é a base da sobrevivência de todos. Este grupo, que originalmente vivia uma vida desagradável, veio de longe para se oferecer. Portanto, eu vou ajudá-los, sem nenhum vestígio de piedade. Em um quarto de hotel japonês, número 1801, um grupo de pessoas estava reunido, sentados em cadeiras de salão e fumando cigarros. O que tinha uma cabeça proeminente riu alto, ha, que o dia junho, eu não esperava que nossa visita à China desta vez renderia uma colheita tão significativa. Deve ser a bênção do imperador do nosso império. O líder loiro também respondeu alegremente, Shan Yuan Junho, suas palavras estão erradas. O imperador só pode abençoar as pessoas comuns, devemos ser gratos ao Sr. Beisha.
Os olhos do provocador se estreitaram levemente ao ouvir isso. Exatamente, que o Jianjunho está certo. Todos nós servimos ao Sr. Beixá, então, é claro, devemos expressar nossa gratidão ao Sr. Beixá. Neste momento, um homem com um rosto lisonjeiro e óculos se manifestou. Senhores, eu posso ter contribuído um pouco para este assunto. Este homem era Lu Shaowen, e ele continuou, então, sobre o que discutimos antes. Antes que pudesse terminar, suas palavras foram interrompidas pelas risadas zombeteiras do provocador. Lu Shaowen, não se preocupe. Para alguém leal ao império como você, sempre fomos generosos. Ele se aproximou, colocando o braço sobre o ombro de Lu Shaowen, não apenas o status de cidadão do império, mas também 3 milhões de dólares americanos, eu lhe darei isso em breve. Lu Shaowen ficou atordoado, isso não era o que ele queria. Ele só pôde advertir, senhores, vocês não podem executar isso imediatamente, ou pelo menos dar uma quantia menor primeiro. O grupo Tianjin definitivamente descobrirá isso, e eu estou envolvido. É possível que eles possam relatar isso à polícia. Eu não posso ficar mais tempo na China. Quando vocês me levarão para aquele lugar? Pelo menos me deem dinheiro suficiente para escapar. O provocador agarrou furiosamente a cabeça de Lu Shaowen. Você está tentando nos ensinar como fazer as coisas? Um escravo como você não tem direito de negociar um preço. Você acha que iríamos enganar você? Ele jogou Lu Shaowen violentamente no chão. O provocador deu alguns passos à frente e disse, além disso, mesmo que não lhe dê dinheiro, servir ao império é uma honra para você. O rosto de Lu Shaowen mudou drasticamente, e ele encarou ferozmente os dois homens, desejando poder mordê-los. No entanto, os outros ao seu redor não se atreviam a se mover. Parece que vocês dois não vão deixar a China voluntariamente. A China não tem lugar para vocês se esconderem. Droga, ele não deveria ter confiado nessas pessoas japonesas. Neste momento, o líder de cabelo loiro falou, você ainda se atreve a guardar rancor contra nós. Este cachorro não é submisso o suficiente. Mantê-lo é inútil, apenas se livre dele. O rosto de Lu Shaowen mudou dramaticamente, e ele imediatamente se ajoelhou, implorando, eu não preciso de nada. Eu imploro a vocês dois que me poupem, por favor, não me matemática. O líder de cabelo loiro riu friamente, os chineses são patéticos e desprezíveis, você merece morrer. Justo quando os membros da Huangxi estavam se preparando para agir, uma voz fria ecoou repentinamente atrás deles, quem deu a vocês a coragem de ousar desonrar a China? A voz arrepiante ecoou pela sala, deixando todos dentro atordoados. Todas as cabeças se viraram em direção à fonte da voz, revelando um jovem parado perto da janela, observando-os casualmente. Há apenas um canalha ajoelhado ali, não arraste todos para a desgraça. E quanto a vocês, são um bando de criaturas insignificantes, ainda mais baixas que insetos. Yeshen saltou para dentro da sala com facilidade, declarando, quem lhe deu a ousadia de causar problemas na China, especialmente comigo? As pessoas na sala imediatamente olharam em choque para a janela, sem saber quando essa pessoa havia aparecido. Considerando que era o 18º andar e alguém conseguiu infiltrar-se pela janela, era realmente inesperado. O líder loiro, parecendo perplexo, questionou, quem é você, garoto, e como conseguiu chegar aqui? Ao ouvir isso, Lu Shaowen reconheceu a voz imediatamente. Ele sabia que essa pessoa era sua última esperança de sobrevivência. Animado, gritou, Mestre Ye, por favor, me salve. Mestre Ye, eu não sabia que você era o dono do grupo Tianjin. O líder careca imediatamente ordenou, atacar, cortar todos os membros daquele garoto e trazê-lo aqui. Seus subordinados, empunhando armas ameaçadoras, correram em direção a Yeshen, aparentemente ansiosos para devorá-lo vivo. Yeshen apenas riu, procurando a morte, não é? Simultaneamente, ele deu um passo à frente, transformando todo o seu corpo em radiação. Em um piscar de olhos, ele apareceu atrás do provocador. Em meio à confusão deles, ele falou, você é o chefe aqui? O instigador imediatamente congelou, se perguntando, desde quando ele ficou atrás de mim?
Quem é esse cara? Sem esperar muito para contemplar, Yeshen continuou, esqueça isso, eu não quero nem saber porque hoje, todos vocês vão morrer. Rápido como um flash, Yeshen estendeu a mão, agarrando a mandíbula do homem corpulento. Parece que você foi bastante falador antes, ele comentou. Com um movimento ágil, ele puxou com força, quebrando todos os dentes de uma só vez, causando uma dor excruciante. O homem corpulento contorceu-se no chão, uivando de agonia. O líder loiro gritou apressadamente, cuidado, aquele cara é um mestre em artes marciais. Enquanto seus subordinados avançavam para atacar, Yeshen, sem hesitar, canalizou sua energia em suas mãos. Ele então agarrou a mão do homem corpulento e, para a surpresa de todos, o girou habilidosamente, atingindo os capangas ao redor. Rápido e ágil como o vento, Yeshen movia-se facilmente pela multidão. Observando isso, o líder loiro admirou-se, esse cara lida com tudo com apenas uma mão. Shan Yuan Junho, que pesa quase 300 kg, foi levantado com tanta facilidade. Realmente notável. Seu medo gradualmente se transformou em fascinação, um sorriso encantado aparecendo em seu rosto. Absolutamente fantástico. Estou na China há tanto tempo, e todos os oponentes que encontrei eram medianos. Ouvi que poderia haver alguns artistas marciais poderosos, mas não encontrei nenhum. Mas este cara é diferente, parece que ele é indubitavelmente um artista marcial da China. Neste ponto, Yeshen já havia lidado com os capangas problemáticos restantes. De trás, o líder loiro falou, Senhor. Meus subordinados parecem ter decepcionado você. Sacando sua espada, o líder loiro assumiu uma postura e se virou para Yeshen, eu sou o melhor espadachim do Império, Qiu Jianjunho. A força de seus subordinados ampliou meus horizontes, me levando a expressar meu sincero respeito por você. Eu pessoalmente o acompanharei em sua jornada. Yeshen apenas lhe ofereceu um sorriso amigável, chega de conversa fiada. Você roubou nossos tesouros e matou nosso povo, não foi? Xu Yui foi quem agiu. Ele achega intrigante quanto dor uma pessoa pode suportar. Mas não vou entregá-lo a Xu Yui. Você encontrará a morte sob minha espada. Antes que pudesse terminar de falar, Yeshen já estava na frente dele, desferindo um rápido chute em seu rosto. Ele não conseguiu reagir a tempo e foi lançado ao chão. Yeshen meio sentou em uma perna, pisando no líder loiro, você imediatamente chama aquele cara Xu Yui, ou eu vou fazer você experimentar os limites da dor excruciante que um humano pode sentir. O líder loiro gemeu no chão, maldito chinês ousou me atacar por trás. Eu fui descuidado agora há pouco, espera um minuto, o que você quer? Enquanto ele gritava, a porta da sala de repente se despedaçou. Yeshen, reflexivamente, se levantou, limpando casualmente o cabelo do líder loiro, transformando seu corte de cabelo em um cabeça raspada. Atrás da porta, um homem alto com uma cicatriz no rosto entrou, dizendo com raiva, vocês não podem me deixar dormir? Perturbar meu sono é um erro grave. Ao ver esse homem, o líder loiro imediatamente exclamou com alegria, Senhor Xu Yui, me salve. Ele pensou que Xu Yui era um especialista de alto nível na Huangxi, lidar com um artista marcial chinês seria tão fácil quanto virar a mão. Yeshen comentou despretensiosamente, você é Xu Yui, aquele que matou meu povo. Que desprezível. Xu Yui falou com raiva, então, você é Yeshen. De fato, eu matei seu povo. Certo, eu tenho algo engraçado para te contar. Yeshen resfolegou, seu rosto atual parecia bastante desagradável. Xu Yui, com interesse, comentou, na verdade, antes de matar Lois, eu queria ter uma pequena conversa com ele sobre você. Mas estranhamente, ninguém disse uma palavra, o que me deixou repentinamente ansioso por um pouco de emoção. Então, eu fui devagar e lentamente esmaguei seus ossos. Infelizmente, nenhum deles estava disposto a conversar comigo. Ha 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 ha, eles morreram te protegendo. Inesperadamente, você veio me procurar pessoalmente, Yeshen, suas mortes foram por você, ha 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 ha. Yeshen, agora furioso, avançou.
O de cabeça dourada exclamou alegremente, excelente, o Sr. Shun Yui está aqui, este cara está certamente condenado. Shun Yui, uma figura imponente com 2,40 m, possuía força como a de um demônio, mas sua velocidade era notavelmente rápida. Apesar de seu tamanho massivo, ele podia rasgar ferro com as mãos. Sua natureza extremamente brutal o tornava uma máquina de matar que ninguém, exceto o Sr. Beixá, conseguia controlar. O de cabeça dourada, contemplando isso, começou a questionar o sentido da vida. Quando Ishen saltou para a frente, seu joelho colidiu diretamente com o rosto de Shun Yui, acompanhado das palavras: "Você parece gostar de atormentar os outros, não é?" Próxima veio uma sessão de tortura por Ishen. Passo a passo, eu vou esmagar seus ossos, você, monstro da ilha. Milhões de golpes o aguardam. Meu senhor tem muito mais para lhe mostrar. Acompanhando suas palavras estavam os sons de ossos se quebrando e gritos horripilantes. A violência extrema dessa cena era evidente na expressão aterrorizada no rosto do homem loiro. Um momento depois, o enorme corpo de Shun Yui jazia no chão, e Ishen comentou: "Ei, me ensine." De repente, sinto vontade de brincar de dobrar papel. Com um chute rápido, Ishen lançou Shun Yui para longe, liberando imediatamente uma barragem de chutes poderosos, contorcendo o corpo de Shun Yui ao extremo. O homem loiro, agora chorando de medo, exclamou: "Como isso é possível?" Até o Sr. Shun Yui está completamente impotente para resistir. Ishen desferiu um chute na cicatriz na cabeça de Shun Yui, deixando-o lutando e paralisado no lugar. Em perplexidade, ele murmurou: "Quem é você, afinal?" Ishen estendeu a mão, segurando o pescoço do homem de cabelo dourado e levantando-o, dizendo: "Agora é a sua vez." Espere, tudo isso foi um mal-entendido. Tudo o que aconteceu antes foi um teste para você. Vamos compensar qualquer dano causado a você. O Huangshi sempre buscou forças poderosas na China para a colaboração. Claramente, o Sr. Ye é uma dessas pessoas. Você quer cooperar? Sim, certamente faremos o Sr. Ye satisfeito. Neste momento, Ishen concentrou sua energia marcial em sua mão, e a cabeça do homem de cabelos dourados desapareceu completamente. Acompanhado pelas palavras de Ishen: "Se você quer compensação, leve a compensação com você para a vida após a morte." Tendo testemunhado tudo, Lu Shaowen agora entendia a razão para esse poder aterrorizante. Shen Haihua, ouvindo as palavras de Ishen, observou enquanto Ishen, terminado com suas ações, se voltava para Lu Shaowen. O corpo trêmulo e ensopado de Lu Shaowen se ajoelhou no chão, suplicando: "Por favor, me perdoe, senhor. Ye. No futuro, dedicarei minha vida à empresa, de todo o coração e com responsabilidade. Trabalharei incansavelmente para você, redimindo meus erros." Ishen o chutou para longe, lançando-o pelo ar, dizendo: "Chega, senhor." Ye. Lu Shaowen deitou-se no chão, implorando por misericórdia. Ishen, enfurecido, disse: "Essa é a sua vida. Com o que você pode redimi-la? Vá embora, não vou te matar. Siga o grupo Tianzhen e, sem dúvida, você se tornará um líder na China. Agora, você nunca poderá lavar a culpa, suportando o ressentimento da família do falecido, vivendo para sempre em arrependimento e repressão." Lu Shaowen, aliviado por ter escapado com a vida, ajoelhou-se ali, expressando sua gratidão em lágrimas. Ishen, nesse ponto, tirou seu telefone, pretendendo ligar para Yiling Tian para limpar a bagunça. No entanto, neste momento, uma voz vinda de trás perguntou: "Quem é você?" Atrás de Ishen, Shun Yui se levantou, emitindo uma aura negra de todo o seu corpo. Ishen se virou rapidamente, encarando Shun Yui. "Por que ele ainda está vivo?" ele exigiu. Shun Yui transmitiu sua voz novamente: "Todos mortos, todos mortos." "Não, ele não está vivo." Neste ponto, a aura negra do corpo de Shun Yui se transformou em uma figura ilusória. Ele olhou para Ishen e falou: "Você sabe quais consequências enfrentaremos ao confrontar o Huangshi?"
Até Yeshen ficou surpreso que alguém pudesse controlar um cadáver remotamente para se comunicar. Ele riu friamente. O que você é? O que é o Huangxi? Em sua mente, Yeshen pensou, o país insular tem alguém que pode usar essa técnica. Mas é justo a tempo, pois eu estava lamentando não encontrar seu líder. A ilusão sinistra disse, eu sou o Huangxi Beixá, e seu nome foi mencionado pelo seu filhinho. Yeshen respondeu sarcasticamente, seu pai, Yeshen, seu pirralho insolente. Você não sabe seu lugar. A ilusão pretendia falar mais, mas Yeshen apertou seu dedo. Na ponta do seu dedo, um rune afiado apareceu, atingindo diretamente a testa da ilusão. Imediatamente, um gemido miserável ressoou, vou dizer isso uma vez, se seu povo ousar pisar na China, eu matarei um por cada passo que derem. Simultaneamente, no Japão, dentro de um imponente salão, um guardião estava no meio. Um homem estava ajoelhado ali, abrindo os olhos de repente, exibindo uma expressão de agonia. De repente, um jorro de sangue fresco saiu de sua boca. Os poderosos guardiões ao redor ficaram imediatamente chocados. Beixá, senhor, o que aconteceu com você? Beixá apoiou seu corpo, levantou-se e rugiu em direção ao leste. Yeshen, eu farei você pagar pela sua loucura. A cena muda para o grupo Tianzin. As pessoas ainda estavam na sala de reuniões esperando por Yeshen. Agora, Yeshen jogou documentos manchados de sangue sobre a mesa, sentando-se na cabeceira da mesa. Yeshen falou, a ofensiva foi resolvida. Alguém tem algo a dizer aqui? As pessoas na sala de reuniões trocaram olhares e discutiram, não faz muito tempo, o senhor. Ye voltou com documentos cobertos de sangue. Que métodos ele usou, afinal? Vendo que ninguém falava, Yeshen continuou, após este incidente, aqueles que estão insatisfeitos comigo são livres para deixar o grupo Tianzin a qualquer momento. Mas se alguém se atrever a me trair, eu garanto que as consequências serão severas. As palavras de Yeshen carregavam uma aura intimidadora, e as pessoas, cheias de medo, responderam, sim, senhor. Ye. Agora, a cena se desloca para a mansão de Yeshen. Vendo Yeshen irritado, Sanzai falou, ainda chateado? Se você está em casa, esqueça os assuntos da empresa por enquanto. Yeshen respondeu de forma indiferente, eu lamento profundamente. Se eu tivesse escolhido as pessoas com mais seriedade antes, tal tragédia não teria acontecido. Neste momento, Sanzai abraçou Yeshen de forma sedutora e disse, então não fique triste mais. E agora? Está se sentindo melhor? Yeshen se aproximou suavemente dos lábios de Sanzai, dizendo, ainda não é o suficiente, por favor, me dê mais. Depois de resolver tudo com o Huangxi, Yeshen foi tratado por Sanzai com um prato de ostras frescas em casa. Dentro, havia apenas gemidos e roupas espalhadas por toda parte. Após uma sessão apaixonada, as duas figuras suadas deitavam na cama. Yeshen segurou suavemente Sanzai e perguntou, ainda está com dor? Corando, Sanzai respondeu, enquanto você me tratar bem, eu não sentirei mais dor. Yeshen acariciou gentilmente a bochecha de Sanzai, isso é bom então. Da próxima vez, não deixe acontecer assim. Eu posso cuidar disso. Sanzai se sentou, seu rosto levemente vermelho, acrescentando um toque de teimosia, não, eu vou tomar a iniciativa. Yeshen só pôde sorrir em resposta, claro, você pode fazer o que quiser. Sanzai deitou-se sobre Yeshen, sentindo o calor suave, e disse, Yeshen, deixe-me te contar um segredo, mas depois que eu contar, você tem que compartilhar um segredo comigo também, ou não seria justo. Yeshen acenou com a cabeça, claro. Sanzai abraçou Yeshen mais apertado, seu rosto corando de forma adorável. Ela respirou fundo algumas vezes antes de dizer, na verdade, eu gosto de você. Eu gosto de você há 5 anos. Eu sou mais feliz do que ninguém quando você voltou. Eu realmente senti sua falta. Yeshen acariciou gentilmente a cabeça de Sanzai, eu sinto mesmo.
Nesse momento, as palavras de Sanzai ficaram um pouco tristes. Depois de saber sobre a situação da sua família, eu fiquei realmente brava, mas não consegui fazer nada porque minhas habilidades são muito limitadas. Mesmo agora, eu ainda sou um fardo para você. Mas eu gosto de cozinhar para você, mesmo que minha comida não seja tão boa quanto a sua, eu realmente gosto. E o que eu mais gosto é estar ao seu lado. Então, eu quero me tornar sua primeira mulher, para que você se lembre de mim para sempre. Yeshen deu um beijo suave no topo da cabeça de Sanzai. Fique tranquila, seu lugar no meu coração é insubstituível. Agora que você falou, é a minha vez. O que você quer perguntar? Sanzai segurou as bochechas de Yeshen pensativa por alguns segundos e então balançou a cabeça, dizendo, eu percebi de repente que só um não é suficiente porque você tem segredos demais. Eu não sei qual perguntar. Yeshen segurou suavemente a mão de Sanzai com seus olhos intensos, então eu vou te contar onde estive e o que fiz nos últimos 5 anos. O tom de Yeshen mudou levemente. 5 anos atrás, eu caí em um lago congelado e fui salvo por um velho. O velho me levou a um lugar chamado Kunlun-Shu. A entrada para a parte mais profunda das montanhas Kunlun, onde cultivadores ferozes vagavam, onde técnicas mágicas floresciam e onde as leis chinesas não tinham influência. A única regra lá era a sobrevivência do mais forte, onde os fortes caçavam os fracos. Embora eu enfrentei dificuldades por 5 anos, encontrei contentamento lá. Sanzai piscou seus lindos olhos grandes, pensando que Yeshen estava brincando, mas notou a seriedade em sua expressão. Ela disse, então, você pode me levar lá algum dia? O corpo de Yeshen congelou, olhando para Sanzai com espanto, então acenou com a cabeça. No passado, Yeshen não ousaria levar Sanzai para as montanhas Kunlun, era muito perigoso. Mesmo para ele, era desafiador proteger a si mesmo, quanto mais guiar outra pessoa. Mas agora, ele tinha o ciclo da reencarnação em suas mãos, apoiado por 100 indivíduos poderosos, então não havia nada a temer. Yeshen levantou a cabeça para olhar para Sanzai e afirmou, no futuro, se houver uma oportunidade, com certeza eu o levarei lá para uma visita. Mas considere isso como um favor, e em troca, teremos mais uma rodada. Yeshen mais uma vez abraçou Sanzai, e a sala ecoou com sons ternos. Enquanto isso, na província de Jiangnan, em uma antiga estrutura arquitetônica com uma grande placa escrita Associação de Artes Marciais de Jiangnan, dentro de um amplo salão, 10 figuras idosas sentavam em silêncio, criando uma atmosfera opressiva. Pouco depois, o ancião sentado no meio falou, quem é o responsável pela morte de Yuan Jinggu? Além disso, quem entre nós enviou secretamente Jian Yuizhen para monitorar a plataforma de artes marciais em Jianshen? Quem foi o que o matou? O orador era Tang Ao, o chefe da Associação de Artes Marciais de Jiangnan, classificado como o 189º na lista de mestres de artes marciais da China, superando Yuan Jinggu por várias centenas de posições. Possuindo habilidades profundas em artes marciais e sendo o chefe da família Tang, uma das proeminentes famílias de artes marciais na província de Jiangnan. Tang Ao fez a pergunta para quebrar a atmosfera tensa. Abaixo, vários mestres renomados de artes marciais na província de Jiangnan não ousaram dizer uma palavra. Um deles comentou, por que todos estão tão silenciosos? Ninguém vai assumir a responsabilidade por este assunto ou é que Tang Ao cometeu um erro? Neste exato momento, um homem idoso levantou-se de baixo. Presidente Tang, pessoalmente, sinto que não somos os responsáveis, mas sim aquele jovem Yeshen. Eu investiguei superficialmente o incidente na plataforma de artes marciais de Jianshen. Embora haja muitos pontos suspeitos, aquele garoto Yeshen está indubitavelmente envolvido. A expressão de Tang Ao tornou-se fria, e ele disse, esse é o problema. Eu investiguei esse personagem Yeshen. Ele é apenas um desperdício da família Ye, mas de alguma forma aprendeu uma peculiar arte marcial de gato de 3 pés, adentrando o reino das artes marciais, e matou 2 mestres de artes marciais de Jianshen. Acho estranho, mas como ele poderia possivelmente matar Yuan Jinggu? Apesar de Yuan Jinggu não ser excepcionalmente poderoso, ele não é o tipo que esse lixo possa facilmente assassinar. Outro homem idoso levantou-se e disse,
presidente Tang, de fato, há muitos aspectos suspeitos nessa questão. Ouvi de alguém presente lá que Yuan Jinggu agiu por conta própria, como se estivesse andando na boca de um tigre, fazendo com que a plataforma de artes marciais explodisse devido à sua própria imprudência. Tang Ao balançou suas mangas com força, criando um barulho alto ao colidir contra a mesa. Yuan Jinggu, como vice-presidente da nossa Associação de Artes Marciais de Jiangnan, com vasta experiência, enfrentou um escória que, por algum motivo, agiu de forma imprudente. E quanto a Jian Yuizhen, que sempre espreita nas sombras, por que ele morreu tão facilmente? Estava claro naquele momento na plataforma de artes marciais que alguém malicioso violou as regras e agiu de forma arbitrária. A expressão de outra pessoa mudou, e com uma voz trêmula, disse, presidente Tang, é realmente difícil de dizer. Ontem, trouxemos muitas pessoas para interrogatório, mas, por algum motivo, todas disseram coisas semelhantes. Elas não tinham razão para mentir para nós, mas, estranhamente, quando perguntadas sobre os detalhes, todas afirmaram não saber. Isso é confuso para nós. Tang Ao colocou as mãos atrás das costas, olhando para todos os presentes, permanecendo em silêncio por um momento antes de falar novamente. Ma Weiqi, Zhong Yuantu, Cui Zhen, os três de vocês têm considerável força dentro da Associação de Artes Marciais de Jiangnan, com 2 de vocês sendo vice-presidentes. Yuan Jinggu, principalmente morto, sua responsabilidade deve ser assumida. Agora, eu ordeno que vocês investiguem a causa da morte de Yuan Jinggu em Jianshen. Nenhuma pista deve ser negligenciada. Se não houver indícios, então tragam aquele jovem Yishen diante de mim. Nesta questão, essa pessoa está absolutamente implicada. Considerem uma falha se não conseguirem produzir resultados. Observem como eu, Tang Ao, lidarei com esse indivíduo inútil. Nossa Associação de Artes Marciais de Jiangnan não pode se dar ao luxo de ter um vice-presidente que morre repentinamente sem razão. Sim, presidente Tang. Em outro desenvolvimento, a cena muda para a base das Forças Especiais Longhan em Jianshen. Yeshen foi convidado aqui pela equipe Longhan, e ele caminha atrás de Ying Jing para expressar sua gratidão. Obrigado por me ajudar na noite passada. Ying Jing responde apressadamente, Senhor Ye, isso é o que eu deveria fazer. Neste momento, Yeshen continua a perguntar, por que você me convidou aqui hoje? Ying Jing fecha a boca com um sorriso, Senhor Ye, o chefe tem um assunto importante para discutir com você. Depois de um tempo, Yeshen vê um homem em uniforme militar esperando por ele à frente. Cercando Lei Chuvei, há um grupo de jovens robustos que emitem uma aura forte. Embora a força individual deles possa não ser formidável, quando reunidos, representam uma ameaça considerável. Lei Chuvei fica contente ao ver Yeshen e então diz solenemente, Senhor Ye, espero que você possa se juntar ao Longhan. É impossível não fazê-lo. No entanto, Yeshen recusa firmemente e se prepara para se afastar. Ele estabeleceu um princípio de que ninguém e nenhuma força tem o direito de vinculá-lo. Nesse momento, Lei Chuvei acrescenta, Senhor Ye, ouça-me. Não estou pedindo que você se junte ao Longhan, mas sim, espero que você possa assumir o papel de instrutor-chefe do Longhan, o instrutor-chefe do Longhan. Yeshen parou em seus passos, parecendo um pouco hesitante, é uma das forças especiais do Longhan? Lei Chuvei balançou a cabeça, esta é apenas uma equipe dentro das forças misteriosas na China, conhecidas como Longhan. No entanto, assim como Ying Jing, as forças especiais do Longhan são apenas um ramo delas. O Longhan recebe ordens apenas do chefe número 1 da China, jurando proteger a dignidade da China e lidar com todas as questões especiais na China. Os olhos de Yeshen se estreitaram, isso parece informação ultra-secreta da China. Por que você está me contando isso? Uma força significativa como essa, você tem certeza de que quer confiar seu treinamento a alguém como eu? Lei Chuvei viu essa reação como uma oportunidade, fechou o punho e acenou com a cabeça como se cascas de alho estivessem sendo descascadas. Certamente, quero que você seja o instrutor-chefe do Longhan. Ouso dizer que, com as habilidades do Senhor Ye, ninguém em toda a China é mais adequado.
Sem dar a Yeshen muito tempo para pensar, Lei Shuvei imediatamente avançou para apertar a mão de Yeshen. Claro, eu sei que o senhor Ye não gosta de ser restringido, então você só precisa vir aqui para o treinamento quando tiver tempo livre. O título de instrutor-chefe do Longhan é apenas um nome, expressando a afirmação da China sobre você. Desde que o senhor Ye concorde, aqueles ao seu redor estarão protegidos pelas forças armadas chinesas. Ao ouvir a última declaração, Yeshen ficou um tanto intrigado e virou-se para Lei Shuvei. Você pode elaborar sobre como esse nível de proteção funciona? Sentado em sua posição, Lei Shuvei sabia naturalmente o que Yeshen precisava que ele explicasse. Por exemplo, Sanzai e Heru Shue, as duas jovens, terão guardas de atiradores de elite de alto nível cercando-as por todos os lados. Se alguém representar uma ameaça que não possa ser evitada, o exército atirará diretamente para matar. Claro, isso é apenas uma parte. Longhan também designa especialistas de alto nível para ficarem posicionados perto delas, qualquer movimento será reportado ao sistema Longhan. Dessa forma, podemos reagir imediatamente e informar a você o mais rápido possível. Neste momento, os olhos de Yeshen se estreitaram, reconhecendo que as condições de Lei Shuvei eram bastante tentadoras. Esse nível de proteção é equivalente a salvaguardar um oficial de alta patente. Embora não esperemos que elas enfrentem oponentes poderosos, pelo menos podem ganhar tempo para mim, o que é muito útil. Lei Shuvei, percebendo que Yeshen estava interessado, continuou falando. Sr. Ye, perdoe-me pela franqueza, mas durante este período, você teve adversários demais. A Associação de Artes Marciais da província de Jiangnan, a família Qin na província de Jiangnan, até mesmo a Huangxi japonesa ontem, sem mencionar alguns perigos espreitando nas sombras. Embora esses possam não representar uma ameaça para você, são totalmente diferentes para a senhorita Ri e a senhorita San. Você também não pode estar com elas todos os dias. Se você simplesmente se tornar o instrutor-chefe do Longhan, a maioria desses problemas pode ser resolvida de forma eficaz. Yeshen, imerso em pensamentos, deixou o tempo passar. De repente, olhou para Lei Shuvei e falou: o que o instrutor-chefe do Longhan precisa fazer? Lei Shuvei fitou o horizonte, e seus subordinados atrás dele exclamaram ansiosamente: aprender e fazer o que o senhor Ye decidir. Claro, o essencial é torná-los mais fortes. A força deles é a força da China. Enquanto eu puder ser o instrutor-chefe do Longhan, tenho duas condições. Primeiro, devo ter total autoridade e liberdade. Posso vir uma vez por ano ou nem sequer aparecer. Segundo, vocês devem proteger bem aqueles ao meu redor. Se falharem nisso, eu sairei imediatamente, exceto em circunstâncias especiais. Lei Shuvei hesitou um pouco. Por um lado, se Yeshen só vem uma vez por ano, como podemos tornar essas pessoas mais fortes? Ele não conseguia delegar. Yeshen, como se visse através de Lei Shuvei, continuou: posso garantir que, desde que eu venha uma vez, essas pessoas no campo de batalha poderão ser mais formidáveis do que 10 poderosos. Lei Shuvei respirou fundo. Isso não é um pouco exagerado? Tornar os outros fortes e ser forte por si mesmo são duas coisas completamente diferentes. Depois de falar, Yeshen caminhou em direção aos soldados Longhan. Ao vê-lo se aproximar, eles imediatamente ficaram em posição de sentido. Neste momento, Yeshen disse: vocês todos devem ter ouvido o que eu e Lei Shuvei acabamos de dizer. A partir de hoje, Yeshen será o seu instrutor. Os soldados Longhan olharam para Yeshen com olhos críticos, céticos em relação a ele. Um deles comentou: você ainda está tentando ouvir algo depois de entrar pela porta dos fundos? Que tipo de histórico esse garoto tem para que o líder precise implorar por ele? Ele é digno? Nós não apenas sabemos lidar com mercadorias quentes, mas também somos artistas marciais. Houve um momento de silêncio até que alguém se manifestou: caro chefe, eu discordo. Outros se juntaram: eu também discordo. Por que deixar que ele nos guie? As vidas de nossos irmãos não podem ser confiadas a um garoto tão jovem. Yeshen deu um passo à frente, olhando para os jovens que não haviam vivido muito: se vocês discordam, então venham e lutem comigo.
Não se enganem, eu não quero desafiar ninguém, mas quero desafiar todos aqui. Os furiosos soldados Long Han trocaram olhares. Isso é loucura, ele pode ser arrogante, mas não podemos permanecer sem vergonha. Quanto mais pessoas, mais vergonha. Esse garotinho é verdadeiramente tolo. Neste momento, Lei Chuvei, observando os tapetes recém-colocados, comentou: Senhor Ye, tendo dito isso, é claro que ele tem confiança. Vocês todos podem naturalmente avançar sem se preocupar com a minha atitude. Se vocês conseguirem derrotá-lo, eu imediatamente o deixarei ir. Imediatamente, alguém avançou, exalando a aura imponente de um tapete fresco. Meu nome é Gu Dashi. Em Long Han, não dependemos de números, eu sozinho sou suficiente. Hoje, eu vou te expulsar da nossa base. Enquanto falava, ele chutou em direção a Ye Shen. Ye Shen, com os olhos se movendo casualmente, também varreu uma perna. Hoje, eu vou te ensinar a primeira lição, utilizando o poder das pernas e a força da rotação do corpo. A colisão de duas pernas criou um redemoinho, poeira girando no ar. Esta é a maneira mais eficaz de usar as pernas. O tapete fresco, agora suando profusamente, exclamou: Oh meu Deus, como pode haver uma energia tão poderosa? Eu basicamente não tenho como resistir. Ele foi imediatamente enviado voando, colidindo com uma parede próxima. Todos que testemunharam isso ficaram atônitos, com rostos incrivelmente pálidos, com apenas medo e admiração em seus olhos. Apenas um movimento, e Dashi foi derrotado, até esmagado assim. Ele é realmente formidável. Neste momento, Lei Chuvei, observando os tapetes recém-colocados, comentou: neste exato momento, Ye Shen deu um passo à frente, apontando o dedo para todos. Com esse nível de lixo, vocês conseguem até lutar? Se não estão satisfeitos e querem manter as aparências, esforcem-se para me derrotar a qualquer custo. Ye Shen pretendia esmagar a arrogância desses novatos. Ao ouvir a provocação, os poucos restantes avançaram, não se esquecendo de adicionar algumas provocações. Hoje, vamos te expulsar, e vamos ampliar seus horizontes. Ye Shen, com as duas mãos em uma postura dominante, sorriu ironicamente: muito bem, um pouco de espírito de luta. Agora, vou te ensinar uma lição, e nunca subestime seu oponente. Ye Shen mudou sua postura, condensando energia espiritual em seu punho, então socou com força para a frente. Execução celestial. Esta era uma técnica ensinada por Lai Tian, e agora era a oportunidade de usá-la. Quando este soco atingiu, foi como se o céu estivesse desabando e a terra se despedaçando, uma aura assassina se espalhando em todas as direções, enviando diretamente os soldados Long Han pelos ares. Ye Shen riu enquanto retirava o punho. Parece que o resultado foi decidido. No lado restante, os tapetes recém-colocados estavam espalhados por toda parte. Alguns segundos depois, a atmosfera caiu em silêncio. Ye Shen falou: vocês todos aceitaram a derrota. Os soldados Long Han, que haviam se gabado anteriormente, agora respiraram fundo. Quem poderia imaginar que todos os soldados Long Han juntos não conseguiam resistir a um único jovem? Por que há alguém tão poderoso neste mundo? É difícil de aceitar. Vocês não estão insatisfeitos? Ye Shen falou, suas palavras assertivas sem qualquer indício de disfarce. Os corpos dos soldados Long Han tremiam. Que motivos eles tinham para estarem insatisfeitos? A arrogância em seus corações havia desaparecido completamente. Tudo o que restava era entusiasmo. Com um líder assim, eles definitivamente se tornarão mais fortes. Gu Dashi rapidamente se levantou, imediatamente realizando a saudação militar padrão e proclamou em voz alta: Gu Dashi, saúda o grande mestre marcial. Todos agora reagiram, levantando-se apressadamente, então saudaram respeitosamente Ye Shen e se apresentaram. A partir de agora, Long Han reconhece apenas um grande mestre marcial, e esse é Ye Shen. Lei Chuvei ficou muito satisfeito com os resultados imediatos. Ele havia pensado originalmente: é difícil submeter este grupo de indivíduos poderosos, mas agora parecia que, ao enfrentar um dragão, até mesmo esses formidáveis tigres não podiam deixar de sentir admiração. Ye Shen olhou para os outros, com um leve toque de surpresa em seus olhos.
Embora essas pessoas tenham uma base em artes marciais, e algumas até possuam força considerável, suas técnicas de combate tendem a se inclinar para métodos tradicionais de matar. O ambiente deles não é ruim, permitindo que sua força aumente, e seus métodos são bastante diretos. Ye Shen esfregou o queixo em pensamento. Gostariam de aprender meu punho celestial de morte que acabei de mostrar? Ao testemunhar o terror da técnica anterior, os soldados Long Han hesitaram por um momento antes de, após alguns segundos, gritarem em uníssono: queremos aprender, queremos uma luta de 1 contra 10 como o grande mestre marcial. Ye Shen afirmou com confiança: não se preocupem, vocês chegarão lá. Primeiro, vou ensinar a vocês 2 truques básicos. O primeiro é para aprimorar suas habilidades de combate. Então, Ye Shen começou a treiná-los. Atualmente, Ye Shen sentia que os ganhos do dia não tinham sido ruins. Se essas pessoas fossem treinadas com sucesso, a China não só teria uma força formidável, mas ele também teria um cartão político crucial. Sua estrutura de poder estava começando a tomar forma, com o apoio de Jian Wang, que controlava as forças subterrâneas em Jiangnan nas sombras. Em termos financeiros, com o forte desenvolvimento do grupo Tianzhen, ele não faltaria recursos. Além disso, a equipe Long Han, diretamente gerida pela autoridade central, possuía uma base de alto nível. Essas 3 forças não apenas ajudavam Ye Shen a proteger os que estavam ao seu redor, mas também tinham a capacidade de lidar com a família Long na capital. Recentemente, Ye Shen havia designado Ye Lingtian para investigar a família Long, mas enfrentava a forte oposição de uma força misteriosa. Até figuras como Lei Chuvei não conseguiam encontrar pistas. Na época, quando a família Long apareceu em Jianshen, ninguém sabia sobre seu passado, e apenas Miao Jinggu atuava como seu porta-voz. A capital era muito profunda, abrigando famílias de artes marciais escondidas. Não importava quão alto fosse o seu poder, eles tinham que enfrentar essas famílias. Para estar no topo da China e alcançar a vitória, era necessário possuir um poder imenso para esmagar aqueles que estavam abaixo de seus pés. Ao mesmo tempo, na arena de artes marciais de Jianshen, 3 homens idosos observavam atentamente a arena em colapso. Essas figuras solenes eram membros enviados pela Associação de Artes Marciais de Jiangnan para investigar. Eles eram Ma Weiqi, Zhong Yontu e Cui Zhen. Em termos de força, esses 3 indivíduos não eram mais fracos que Yuan Jinggu, e Ma Weiqi e Zhong Yontu ocupavam os cargos de vice-líderes da associação na Associação de Artes Marciais de Jiangnan. Ma Weiqi franziu a testa e disse: você está sugerindo que existem indivíduos assim em Jianshen? Zhong Yontu, surpreso, exclamou, enquanto o rosto de Cui Zhen mudava dramaticamente. Não pode ser verdade. O que interveio poderia realmente ser um cultivador. Isso não é apenas uma lenda? Eles nunca encontraram tais indivíduos, apenas ouviram falar deles. Esse tipo de pessoa, com métodos misteriosos e força aterrorizante, é difícil de compreender. Ma Weiqi balançou a cabeça, não tenho certeza. A probabilidade é muito baixa. Se alguém tiver a força de Tang, o líder da associação, poderia conseguir isso com relutância. Se é aquele jovem Ye Shen ou não, investigue seu desaparecimento de 5 anos atrás. Este ano, ele pode ter tido algum encontro fortuito, pois ao longo dos anos, ele adquiriu a capacidade de derrotar mestres de artes marciais, o que é, sem dúvida, problemático. Ma Weiqi caiu em contemplação por um tempo antes de abrir os olhos. Revisamos todas as informações hoje de forma completa. Há muitos pontos suspeitos. Não temos como saber o que aconteceu no momento em que o vice-diretor morreu. Tang, o líder da associação, fez um resumo. Se não houver pistas, vamos responsabilizar diretamente aquele garoto. Vamos começar por ele. Após uma sessão de treinamento no acampamento das Forças Especiais Long Han, Ye Shen voltou para sua vila. Ao mesmo tempo, He Ruoxue também havia chegado. Os 3 estavam felizes desfrutando de uma refeição juntos. Ye Shen olhou para He Ruoxue e elogiou: eu não esperava que você cozinhava tão bem. Sanzai também comentou: esta é a primeira vez que vejo Ruoxue cozinhar.
Hu Shue olhou orgulhosamente para os dois. Vocês podem me elogiar um pouco mais. Eu estive praticando diligentemente sob a orientação da minha avó esses dias. Bem, o sabor está realmente delicioso. Mas é difícil imaginar que foi cozinhado pelas suas próprias mãos. Provocada, Hu Shue respondeu: qual é o problema com o que eu disse? Há algo de errado com minhas habilidades culinárias? Vendo os dois em uma pequena discussão, Sanzai interveio, mudando de assunto. Yeshen, onde você foi esta manhã? Yeshen também contou brevemente a Sanzai que ele tinha estado em uma base militar, mas não sabia o nome dela. Ele estava ajudando um pouco. Ele acrescentou: esta tarde, vou visitar Wang Yueng. Você gostaria de se juntar? Nós planejamos ir às compras. Já faz um tempo desde que fizemos compras juntos. Yeshen olhou para os dois e disse gentilmente: está tudo bem, temos muitas oportunidades. Eu vou em frente, vocês dois continuem comendo. Yeshen queria ir à escola para verificar a situação do treinamento de Wang Yueng. Ele estava prestes a chamar um táxi, mas então notou um carro estacionado na frente, esperando. Ao lado dele estava um jovem musculoso. Assim que viu Yeshen, o jovem imediatamente fez uma saudação e disse: olá, diretor. O senhor está planejando sair, senhor? Ao ouvir o termo diretor, Yeshen reagiu: esta pessoa é da Long Han. Somente o exército me chama assim. Parece que Lei Chuvei é bastante cauteloso. No entanto, Yeshen não prestou muita atenção. Se houvesse uma carona gratuita, ele aceitaria. Vamos para a Universidade de Jianbei. Do lado de fora, não me chame de diretor, apenas me chame de Ye ou Yeshen. Cerca de meia hora depois, Yeshen chegou à Universidade Jianbei e encontrou Wang Yueng, que estava muito animado. Shen, aquele item que você me deu é incrível. Agora estou cultivando para o primeiro nível, sentindo um poder avassalador prestes a explodir dentro de mim. Wang Yueng falou enquanto demonstrava uma postura que parecia intimidadora. Yeshen observou a postura um tanto rígida e disse: entendi. Vendo a postura de Wang Yueng reunindo energia espiritual, Yeshen acenou com a cabeça: nada mal. Alcançar esse nível através do seu próprio treinamento é bastante louvável. Observando o discípulo se gabando das habilidades recém-adquiridas, Yeshen imediatamente tirou 10 elixires, entregou-os ao Wang Yueng e instruiu: tome um a cada semana. Seu corpo pode se sentir desconfortável inicialmente, mas você deve controlá-lo. Depois disso, circule sua técnica de cultivo, e você experimentará ganhos incríveis. Wang Yueng cerrou o punho e disse solenemente: sim, Shen. Para proteger minha família, eu preciso me tornar forte.